Dívida empresarial: como ajustar fluxo de pagamento e ganhar fôlego financeiro. Dívida empresarial não é quebra de empresa. Dívida empresarial não quebra a empresa. O que quebra a empresa é fluxo mal ajustado. Quando o passivo começa a pressionar o caixa, o erro mais comum do empresário é tentar sobreviver mês a mês. Paga o que consegue, atrasa o resto, negocia sem estratégia, aceita qualquer parcelamento e isso não é ajuste. Isso é reação. Hoje eu vou te mostrar como ajustar o fluxo de pagamento da sua dívida empresarial de forma estratégica para ganhar fôlego financeiro sem comprometer a sustentabilidade da sua empresa. Primeiro ponto: entender o problema real. Nem sempre o problema é o valor da dívida. Muitas vezes o problema é o descompasso entre vencimento e geração de receita. Se a sua empresa recebe em 60 dias e paga em 30, você está financiando o ciclo produtivo com capital de risco. Isso cria pressão artificial. Ajustar fluxo começa com diagnóstico técnico. Segundo ponto: mapear todas as obrigações. Antes de falar com o banco, você precisa ter clareza sobre dívidas bancárias, fornecedores, tributos, folhas de pagamento, compromissos garantidos. E sem esse mapa, qualquer negociação é superficial. Terceiro ponto: priorização estratégica. Nem toda dívida deve ser tratada da mesma forma. Operações com garantia forte têm dinâmica diferente das que não têm nenhuma garantia. Operações que podem gerar bloqueio imediato exigem resposta técnica rápida. Operações altamente provisionadas pelo banco podem abrir janelas de negociação para redução das dívidas. O provisionamento mesmo cria janelas. O momento contábil também influencia na negociação. E com a lógica atual de perda incorrida mais perda esperada prevista pela Resolução 4966, o banco provisiona pelo risco. Quanto maior o risco da operação, maior o provisionamento. E quando o risco sobe, o provisionamento sobe também. E isso altera a conversa. Quarto ponto: diferença entre renegociar e reestruturar. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar condições e aumentar o saldo. Reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução. Renegociação improvisada pode aumentar juros totais, prazo excessivo, saldo consolidado, dependência bancária, e reestruturação estratégica já busca a redução real da dívida, alongamento inteligente, ajuste de fluxo, preservação de capital de giro. Quinto ponto: o arrasto. Se a sua empresa tem várias operações na mesma instituição, no mesmo banco, uma inadimplência pode impactar outras. Arrasto mal compreendido gera medo. Arrasto bem analisado gera estratégia. Nem toda reclassificação é ruim. Às vezes ela cria margem técnica de reduções, mas agir sem análise pode agravar cenários. Cada caso exige leitura individual. Sexto ponto: a preparação de caixa. Ganhar fôlego financeiro não significa simplesmente parar de pagar. Significa reorganizar prioridades. Reestruturação exige planejamento. Caixa estratégico fortalece negociação. Quitação é construída e não é improvisada. Antes de qualquer proposta relevante, é necessário estruturar auditoria contratual, identificação de encargos indevidos, leitura do estágio da carteira, avaliação do impacto do provisionamento e, por fim, a estruturação de malote estratégico. Negociação sem isso, sem dossiê, é amadorismo. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação e de redução das suas dívidas mesmo, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. Continuando, vamos lá. Sétimo ponto: o timing. Existem momentos tecnicamente mais favoráveis para propor ajuste. Fechamento de trimestre, mudança de estágio,
pressão por resultado. Revisão de carteira. O banco não decide apenas pelo seu pedido, ele decide pelo impacto contábil e regulatório. 8º ponto. E se já houver pressão judicial? Processo não é primeira medida. O judicial ele é um instrumento técnico. Pode proteger contra a execução, pode suspender atos constritivos, pode cancelar débitos automáticos, pode servir como alavanca estratégica. E antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. Nosso escritório mesmo possui aqui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale e aumente para você. Conclusão: ajustar fluxo não é fugir da dívida, é reorganizar para sobreviver e crescer. Empresa que controla o fluxo mantém patrimônio. Empresa que improvisa entra em espiral. Dívida empresarial exige estratégia, não desespero. E nós aqui no escritório trabalhamos com um número limitado de casos. E de clientes também, nossa atuação é personalizada e se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. Estratégia começa agora e os nossos contatos oficiais estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas e solicite a análise detalhada e técnica do seu caso.